Beleza, galerinha, tudo bem? Vamos continuar nossas aulinhas gravadas aí. O tema de hoje é gráficos do movimento uniforme, ok? No movimento uniforme, a gente tem que lembrar o seguinte, né? Ó, a função horária que define ele é a equação horária do sorvete, né? A gente pode perceber que ela é uma equação de primeiro grau, ok? No qual a gente vai montar alguns gráficos para vocês. O primeiro é o da posição em função do tempo. A posição em função do tempo, a gente tem dois gráficos possíveis. O gráfico posição por tempo quando a reta é crescente e o gráfico posição por tempo quando a reta é decrescente. Quem vai definir se o gráfico é crescente ou decrescente? A velocidade, o parâmetro velocidade aqui, que está acompanhando o tempo, é como se fosse o coeficiente angular da reta, não é? Se ele for no número positivo, a reta é crescente, se for no número negativo, a reta é decrescente. Tudo bem? Então, nós temos funções do primeiro grau, funções lineares, certo? E a cara do gráfico que vai aparecer é essa daí. O que mais a gente pode falar desse gráfico? Duas coisinhas mais. Primeiro, o primeiro ponto do gráfico, tá ele aqui, ó, sempre vai ser a posição inicial. Tá? O gráfico sempre começa na posição inicial. Não existe gráfico para o lado esquerdo, porque não existe tempo negativo na física, não é verdade? E a gente pode classificar o movimento. Se a reta for crescente, nós temos um movimento progressivo. Se a reta for decrescente, você tem um movimento retrógrado, né? O que define os dois? A velocidade. Se a velocidade for positiva ou se a velocidade for negativa. Tudo bem? O que mais que a gente pode falar? A inclinação do gráfico. Quanto mais inclinado ele está, o que acontece com esse carrinho? Ele está mais rápido. Como é que eu sei disso? Tá? Você vai observar o seguinte, se ele estiver mais inclinado, ele está variando mais a posição dele em função do tempo. Cada vez ele vai mais longe num tempo menor, então ele está mais rápido. Se você quiser olhar em termos de geometria, vai formar um ângulo aqui, ó. Esse ângulo é chamado de ângulo de inclinação. Se você olhar esse gráficozinho aqui, ó, aqui aparece um triângulo retângulo, olha o triângulo para você. Esse cateto seria o intervalo de tempo. Esse cateto, que é a posição final menos inicial, nosso ΔS. Se a gente calcular a tangente desse ângulo, o que vai acontecer? A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, seria ΔS sobre ΔT. Pessoal, o que é ΔS sobre ΔT? É velocidade. Então a velocidade é dada pela tangente do ângulo, pela inclinação desse ângulo aqui. Tudo bem? Tá? Isso é o que a gente pode tirar informação do gráfico da posição por tempo. Então a gente pode perguntar para você classificar o movimento, o exercício pode dividir para você, por exemplo, calcular a velocidade. Se você quiser calcular a velocidade, você só precisa de dois pontinhos. Não esqueça que no movimento uniforme, você sempre pode usar ΔS sobre ΔT, né? A velocidade. A velocidade instantânea é igual à velocidade média sempre aí, tudo bem? E a inclinação te diz a velocidade que é a nossa reta tangente. Tudo bem? O que mais que a gente pode falar do movimento uniforme? Olha só, o gráfico da velocidade por tempo. Esse gráfico se torna mais importante no movimento uniformemente variado. Tá? Por que ele não tem tanta graça no movimento uniforme? Porque como a velocidade é constante, né, a gente vai ter uma reta que é paralela ao eixo dos tempos. Só que cuidado, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Se você observar esse gráfico aqui, ó, não importa o tempo que passe, a velocidade nunca se altera. Não importa o tempo passando, a velocidade nunca se altera. Então não é um gráfico que nos dá muita informação, mas sim a gente consegue definir bonitinho o tipo de movimento que você tem. Tudo bem? O que é importante da aula é começar a trabalhar a parte de propriedade gráfica. O que é propriedade gráfica? Propriedade gráfica é onde vai aparecer para você o gráfico mais importante da cinemática, que é o gráfico da velocidade por tempo. Como que a gente sabe que esse gráfico é importante? Fácil. Pega esse valor e multiplica por esse. Quando você pegar os dois eixos e multiplicar entre si, vai aparecer uma propriedade importante, que é a propriedade do ΔS. Como a gente está no movimento uniforme, a gente pode calcular a velocidade ΔS sobre ΔT. O tempo está dividindo, passou,
multiplicando. Então, ΔS é a velocidade vezes o tempo. Agora, se eu observar aqui, essa figura está formando uma areazinha de um retângulo, no qual a base seria esse pedaço aqui, que é o intervalo de tempo, e a altura seria a velocidade. Como que é a área do retângulo? Não é a base vezes a altura? Tempo vezes velocidade, eu calculo a área. Mas se você observar aqui, ó, aqui aparece tempo vezes velocidade, tempo vezes velocidade. Qual é a conclusão? Que o ΔS, o deslocamento desse corpinho, é dado simplesmente pela área. Esse símbolo, né, diz que ele é numericamente igual à área. Tudo bem? Então, ó, gráficos do MU, matérias importantes. Valeu, tchau, tchau.